Olá, eu sou André Carvalho, gestor responsável pelos fundos macro aqui na Principal, e hoje vamos falar sobre os principais acontecimentos nos mercados durante o mês de dezembro, do cenário prospectivo e das principais movimentações nos portfólios da grade de fundos macro da Principal. Em dezembro, as bolsas de valores globais fecharam no negativo, com destaque para a performance do S&P, que caiu 2,5%, do MSCI Global, com recuo de 2,7%. O dólar Index, continuou sua tendência de alta, subiu mais 2,6%, enquanto a curva de juros americana abriu taxa em toda a sua extensão, com vértice de 10 anos subindo 40 pontos base. Nos Estados Unidos, o Fed reduziu a taxa de juros em 25 pontos base, para o intervalo de 4,25 a 4,50, em linha aí com o esperado pelo mercado, mas passou a adotar uma postura mais cautelosa, mencionando explicitamente a possibilidade de interrupção do ciclo já nessa próxima reunião, a depender, claro, dos dados econômicos e do balanço de riscos relacionados à inflação, em parte aí já refletindo uma maior preocupação com os possíveis efeitos inflacionários das medidas econômicas a serem implementadas pela nova administração do presidente Donald Trump. Na zona do euro, o BCE, o Banco Central Europeu, também deu continuidade ao seu ciclo de afrouxamento monetário, cortou a taxa de juros em 25 pontos base. A economia ela segue desacelerando, especialmente no setor de manufatura, e a inflação mais controlada abre espaço para o Banco Central continuar reduzindo os juros, possivelmente até de forma mais acelerada e em maior magnitude. Já no Reino Unido, o BOE, o Banco Central da Inglaterra, em decisão dividida, optou por manter sua taxa de juros inalterada. Na China, os desafios estruturais internos, que já não são pequenos, se somam agora aos riscos externos decorrentes de uma possível escalada nas tensões comerciais com os Estados Unidos, uma vez que a China deve ser o principal alvo das medidas protecionistas do Trump. O governo chinês segue dando estímulos pontuais para conter uma desaceleração desordenada da economia, mas que também se mostram insuficientes para criar, para gerar uma expectativa de uma recuperação mais robusta na atividade. Aí, por fim, aqui no Brasil, o mercado também foi difícil, com o Bovespa caindo 4,3%, abertura expressiva da curva de juros locais e alta forte do dólar contra o real, que motivou o BC a efetuar a maior intervenção no mercado de dólar à vista desde 1999, que foi quando começou, quando o câmbio flutuante foi adotado aqui no país. A política fiscal, mais uma vez, esteve no centro das preocupações, com o Congresso aprovando uma versão diluída daquele pacote de medidas apresentado, aquele pacote de medidas para controlar gastos apresentado pelo governo. O governo enfrenta desafios para manter controle das contas públicas, situação que não tende a melhorar aí com a perspectiva de aproximação do ciclo eleitoral visando 2026. Em relação à inflação, a situação ainda é preocupante, com a inflação de serviços subindo, enquanto a depreciação do real e a alta dos alimentos seguem sendo fontes de pressão adicional. Diante disso, o Banco Central acelerou o ritmo de aperto monetário na sua última reunião, aumentou a Selic em 100 pontos base e já sinalizou mais 2 aumentos de mesma magnitude para as próximas 2 reuniões, que levaria a Selic para um patamar de 14,25. E nós avaliamos aqui na Principal como provável que o ciclo precisa se estender para além desse patamar, com necessidade de altas adicionais para poder controlar a inflação. Então, em resumo, o cenário para a economia brasileira em 2025 segue bastante desafiador, com dívida elevada em elevação, juros nominais e reais altos em elevação, pressões inflacionárias, um ambiente político hostil a qualquer controle de gastos, gerando aí uma crise de confiança em relação à sustentabilidade fiscal. E aí você soma isso, um ambiente externo mais desafiador para as economias emergentes, e para o Brasil, obviamente, com a vitória expressiva do Partido Republicano,
do Trump e a implementação, a perspectiva de implementação da sua agenda política, cujo conjunto de medidas anunciadas, né, vai na linha de fortalecer o excepcionalismo da economia americana. Tá? Entre as medidas já sinalizadas, a gente tem o foco em desregulamentação e redução de impostos para as empresas vai na linha de aumentar a produtividade da economia americana, né, que já é a economia que vem apresentando maior ganho de produtividade, tende a intensificar isso, enquanto a imposição de tarifas comerciais tende a aumentar o diferencial de crescimento entre a economia americana e o resto do mundo, além de, juntamente com as políticas de restrição à imigração, contribuir para uma maior pressão inflacionária que limita o espaço de corte de juros pelo Fed e, consequentemente, vai na linha de reforçar a tendência de valorização do dólar. E impactos óbvios no Brasil, né, vão também na linha de reforçar a tendência de um real mais depreciado, gerando mais pressão inflacionária e a necessidade de mais altas de juros pelo BC. Tá? Apesar dos ativos brasileiros, né, já embutirem prêmios bastante altos nos preços atuais, a situação não é propriamente auspiciosa e nos leva a continuar mantendo uma postura defensiva nos mercados locais. Tá? Então, nesse contexto, aí passando para posicionamento das carteiras, na parte de renda fixa Brasil, a gente segue carregando uma posição comprada em NTN-Bs, combinada com uma posição tomada com viés mais tático nos juros nominais. Tá? A gente iniciou também, né, uma posição tomada na inclinação da curva de juros brasileira, que já foi encerrada dentro do próprio mês, né, foi, né, um trade desenvolveu rápido, né, então a gente encerrou a posição com ganhos, e em moedas nós não mantivemos nenhuma exposição relevante ao dólar real em dezembro. Tá? O book de juros doméstico foi responsável pela maior contribuição positiva para a performance do mês. Na renda variável a gente segue sem exposição no book discricionário, né? A gente segue acreditando que a Bolsa Brasileira se tornou menos atrativa, né, diante da necessidade de um ciclo de aperto monetário intenso, né, que visa desacelerar a atividade. E já a estratégia, o book da estratégia quantitativa em ações teve contribuição levemente negativa para a performance do mês. Nos books internacionais, na parte de moedas, a gente está com risco bem pequeno, teve até apenas um trade tático comprado no iene japonês contra o franco suíço, que também foi encerrado dentro do próprio mês, e a gente encerrou aí sem exposição relevante. E o book de moedas, então o book de moedas offshore discricionário teve um resultado marginalmente negativo, enquanto o book da estratégia quantitativa de moedas apresentou resultado positivo no mês. Tá? E por fim, na renda fixa internacional, a gente realizou, trades táticos, além de retomar, ali, a gente voltou para aquela posição tomada em inclinação da curva americana, uma posição que a gente já vem perseguindo há algum tempo. A gente tinha reduzido por questão de preço, enfim, e a gente retomou agora a posição. Tá? O book de renda fixa internacional, ali no fechamento, ali na marcação de mercado de fechamento de mês, não teve contribuição significativa para a performance. Tá? E no book de commodities, acabei falando da renda fixa, esqueci. Por fim, então, no book de commodities, a gente retomou a posição também comprada em ouro, tá? Com contribuição marginalmente negativa. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado pelo interesse e até o próximo mês.